Até aqui nos ajudou o Senhor nos ajudou até aqui. Você pode dizer isso comigo? Até aqui nos ajudou o Senhor nos ajudou até aqui. Se eu fosse perguntar a você agora, como foi que Ele lhe ajudou? Eu sei que você diria várias coisas. Nós estamos aqui essa noite, por exemplo, às 8h22, só foi a ajuda do Senhor. Comer hoje, nos alimentarmos hoje, foi a ajuda do Senhor. Quem sabe hoje você passou um dia doente, a cabeça doeu, a pressão subiu. Quem sabe você está passando por algum problema psicossomático, quem sabe uma ansiedade sem tamanho, uma depressão daquelas. Mas se você está aqui essa noite ou está me ouvindo através da transmissão, o Senhor te ajudou até aqui. E esse tema, ele é propício para este aniversário, porque nesses 93 anos, o Senhor ajudou essa igreja. O Senhor ajudou muitas famílias dessa igreja a viver sonhos. 1 Samuel 7,12, a palavra do Senhor vai dizer assim: então tomou Samuel uma pedra, e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Pode ser que eu esteja falando essa noite para algumas pessoas que podem ter esse texto da palavra como algo real nas suas vidas. Pode ser que você tenha feito isto que o nosso querido Samuel fez. Ter colocado, quem sabe, simbolicamente um altar, uma pedra, e ter dito em seu coração, quem sabe com a sua família: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós poderíamos, inclusive, acabar o culto aqui falando só sobre isso. Chegar até as 9 horas dizendo só assim: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor nos ajudou até aqui. Mas para Samuel falar isso aqui, aconteceu algumas coisas. Para Samuel viver esse momento, para Samuel pegar essa pedra, no meio de 2 lugares, erguer um altar ao Senhor e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, foi preciso um caminho, não foi tão fácil assim. Por isso eu gostaria de incomodar você com algumas coisas. Se nós formos para a palavra do Senhor, nós vamos entender que Ebenezer também foi lugar de derrota. Que história é essa, pastor Sandro? Ebenezer é lugar de derrota. Depois você vai conferir na sua Bíblia em casa, para nós ganharmos tempo. Em 1 Samuel 4:1-2, você vai encontrar o seguinte: e veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus, a peleja, e acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Efeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. O povo de Israel foi derrotado em um lugar, e o nome desse lugar era Ebenezer. Ebenezer não foi, meu filho, um lugar de vitória sempre. Este lugar onde o povo de Deus foi derrotado tinha por nome Ebenezer. Eu fiquei pensando, o que foi que fez o povo de Deus, o povo de Israel, ser derrotado pelos filisteus? A primeira coisa que eu consegui pesquisando, entendendo a palavra, o primeiro motivo que fez o povo de Israel perder, ser derrotado em Ebenezer, foi a desobediência. Eu me preocupo com isso. Algumas pessoas preferem obedecer a todos, menos a Deus. Algumas pessoas preferem obedecer às suas convicções, menos a Deus. As pessoas preferem obedecer a ideologias, menos a Deus. E o povo de Israel começou a desobedecer e se afastar do Senhor, se distanciar de Deus, trazendo práticas que não eram legais,
práticas que batiam de frente com a vontade soberana do Senhor. Naquele lugar onde aconteceu, em Ebenezer, onde aconteceu a derrota, teria que ser a vitória, se eles não tivessem afastados e desobedientes a Deus. Sabe o que é que me preocupa? É porque muitas vezes nós atribuímos as nossas derrotas a Deus e Deus não tem culpa. Às vezes nós atribuímos o nosso fracasso na família, o nosso fracasso emocional, o nosso fracasso profissional a Deus. Às vezes nós enfrentamos o inimigo da forma errada. Você nunca vai vencer os seus inimigos, as suas lutas e as suas batalhas distante de Deus. Eu consigo ver nesse texto que a desobediência afasta o homem da presença de Deus. Existia algo marcante no meio do povo. Era a Arca da Aliança. Nós sabemos, pastores, que a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Onde a Arca da Aliança estava, Deus estava presente. Só que a desobediência nos afasta da presença de Deus. O texto sagrado em 1 Samuel 4, 5 e 6 vai dizer assim: E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Eles pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. O povo inimigo, os filisteus, conseguiram tirar aquilo que representava a presença de Deus. Tem uma coisa que eu peço ao Senhor sempre: Senhor Deus, por favor, que o Teu Santo Espírito não se afaste de mim. Eu não quero que o Teu Santo Espírito se afaste de mim. Eu quero sentir a presença do Teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito que arde como fogo, que queima o nosso coração, que incendeia a nossa alma. Imagina um povo que pelo menos na aparência adorava um Deus, mas que agora, por conta da sua desobediência, Deus permite que o símbolo, o sinal da sua presença se afaste deles. Eu não sei se você já viveu um pecado, eu não sei se você já viveu um momento de desobediência tão grande, às vezes tão íntimo, tão pessoal, que o Espírito Santo começa a falar com você, e de repente parece que você não escuta mais a voz do Espírito Santo. Você se distancia tanto de Deus, e você parece que não sente mais a presença do Senhor. Adão e Eva, os nossos primeiros pais, eles se afastaram de Deus e sofreram. Vocês têm que chegar até aqui é o limite. E a curiosidade, a desobediência chegaram ao coração de Adão, de Eva, se afastaram e sofreram. Davi se afastou de Deus, desobedeceu e também sofreu, adulterou, planejou a morte do marido da mulher. Davi chegou a dizer que os seus ossos pareciam secar. A mão do Senhor pesava, porque ele tinha um pecado encoberto, um pecado que fazia dele um homem aparentemente obediente a Deus, mas era um sepulcro caiado. Era como uma latinha vazia com pedras dentro, que chacoalha, faz barulho, mas não tem valor de nada. Porque o pecado, a desobediência, nos afasta de Deus. O povo de Deus, por muitas vezes na história,
se afastou, preferiu adorar outros deuses, preferiu fazer a sua própria vontade e também sofreu. Filho, olha para mim, entenda uma coisa: ao se afastar de Deus, o ser humano sofre. Se você tinha que viver afastado de Deus, que fosse ontem, hoje não há mais tempo de você viver afastado do Senhor. Você precisa estar ligado ao Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se você estiver ligado a Ele, essa palavra vai ser fiel e verdadeira. Mas para que isso aconteça, é necessário arrependimento. Samuel, ele chega até o povo e diz o seguinte, está em 1 Samuel 7, 3 e 4. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai de entre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de entre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. De repente Samuel chega, diz: gente, você quer vencer? Você quer mudar a sua vida? Quer sair dessa escravidão? Vocês precisam se arrepender, povo. Isso me lembra muito quando a palavra do Senhor diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, se arrepender. Isso me lembra muito quando Deus diz: olha, eu tomo os céus e a terra como testemunha contra vocês, porque eu estou te propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e tua descendência. Eu fico observando como Deus, de forma tão clara, tão evidente, aconselha o homem: se arrependam, que eu conserto tudo. Se arrependam, que eu trago de vocês de volta a bênção. Se arrependam e deixem os seus maus caminhos. Olha, filho, filha, o que Samuel está querendo dizer aqui ao povo é o seguinte: larga tudo que é Deus, larga tudo que é mau costume, larga tudo que está te afastando de Deus, e Deus vai te dar a vitória contra os filisteus. Escute, essa pergunta quem vai ter que responder não sou eu, é você. Eu respondo aqui no meu coração. Honestamente, responda a você mesmo: o que você está precisando tirar da sua vida para que Deus te abençoe? Você já refletiu isso? O que é que está faltando? É fofoca? É uma língua felina? Uma língua maligna, maldita? Diz ao Senhor assim: Senhor Deus, tira isso do meu coração. Senhor Deus, controla a minha língua, que da minha boca saia bênção e não maldição. Que Deus está imperando na sua vida. Esse negocinho aqui é isso? É o celular? São as redes sociais? É o seu WhatsApp? É o seu Instagram? É o seu Facebook? Isso aqui tem causado separação. Isso aqui tem causado destruição familiar. Isso aqui tem causado, infelizmente, destruição espiritual. Pasme com o que eu vou dizer. Tem mais tempo falando com tudo e com todos, menos com Deus. Tem casais que estão brigando através do WhatsApp dentro da própria casa. Se for preciso, se isso aqui for o seu Deus, em nome de Jesus, diga a Deus assim: Deus, se eu não tenho estrutura psicológica para colocar o Senhor em primeiro lugar, e o meu celular, as minhas redes sociais estão sendo o primeiro lugar na minha vida, eu quero arrancar agora. Eu vou ser radical. Eu acabo agora. Eu vou sair das minhas contas, eu vou sair das minhas redes sociais, porque vale muito mais a pena eu adorar a Ti, Senhor Deus, do que as minhas redes sociais. O que é que está precisando sair do teu coração, que está te afastando de Deus?
O que está te fazendo a desobedecer ao Senhor é a prostituição, é a infidelidade. São os inimigos bem comportados, aqueles que dizem ser seus amigos, mas na verdade não te amam, não te querem bem, só querem te afastar do Senhor. É Dalila, aquela pessoa que está tentando te seduzir para sair dos caminhos de Deus. É um namoro que o Senhor não concorda. É um relacionamento que não tem a aprovação de Deus, que Deus você está colocando no lugar do nosso Deus. O momento agora é de você falar para o Senhor: Senhor Deus, do mesmo jeito que Samuel aconselhou aquele povo, e aquele povo largou todas aquelas idolatrias, eu agora também quero sim largar as idolatrias da minha alma. Porque muitas vezes nós criticamos aqueles que adoram imagens de escultura, mas dentro do nosso coração, da nossa vida, existem outros deuses que não são feitos de barro. O que é que está faltando? O que você precisa arrancar? Para Samuel erguer um altar e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, foi necessário arrependimento. Pastor Sandro, eu sou religioso, eu sou dizimista, ofertante, não perco a escola bíblica, venho todos os cultos. Filho, escute e entenda, por favor, o que eu vou lhe dizer. Deus não quer que você tenha uma vida de religiosidade. Deus quer que você tenha uma vida de intimidade. Tem muito crente vivendo religiosidade. Pastor, mas é pecado ser fiel? Não, não é. É pecado vir aos cultos sem forma alguma. Só que isso é o resultado. Isso é a consequência de intimidade. É possível você fazer tudo isso que não tem intimidade. É possível sim. Mas é impossível você ter intimidade e não fazer isso com prazer. Você faz com prazer. Você vê a igreja com prazer. Olha, eu vou acabar o culto daqui a pouquinho, a minha parte, aí depois vai ficar com o pastor Joelson. Mas gente, quando eu vivo intimidade e não religiosidade, eu não fico mais preocupado com o horário de culto, pastor. Eu não fico mais preocupado se o culto vai terminar 9 ou 9h05. Eu fico preocupado, sabe com o quê? Em estar na presença de papai. Quanto tempo a gente passou nessa pandemia sem poder nos reunir? E agora a gente tem a oportunidade de viver uma vida deixando aqueles deuses que afastavam-nos do Senhor, para viver uma intimidade com Ele. Isso se arrependendo, dizendo ao Senhor: Senhor Deus, eu me rendo aos teus pés. Senhor Deus, eu tenho tempo de igreja, mas eu estou dizendo aqui, eu me arrependo dos meus maus caminhos. Vocês vão conhecer a minha igreja. E lá na igreja, quando vocês forem lá, logo na entrada, tem uma frase. A frase é a seguinte: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Assim que você chegar lá, você vai encontrar essa frase: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque quem for perfeito não pode entrar lá. Sabe o que eu faço? A igreja tem vários acessos, mas no culto eu entro por aquela porta. Todas as vezes que eu vou lá, eu entro por aquela porta, porque eu não sou perfeito. Mas você sabe o que é que eu faço quando eu entro? Adentro a igreja. Eu já adentro a igreja dizendo assim ao Senhor: Senhor Deus, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Olha, gente, e Deus nos ajuda. Eu quero contar aqui um segredo para vocês. Eu já contei a minha igreja esse segredo. Teve um dia, pastores, que eu estava naquele dia que você quer, dia de domingo, ficar em casa. Quer ficar no seu canto. Pastor também tem isso? E tem. Mas eu tive. Eu disse assim: Senhor Deus, eu queria tanto ficar em casa, no meu quarto, só falando contigo, pegando meu violão, cantando, adorando. Mas pastor tem obrigação, tem responsabilidade.
Eu disse: Senhor Deus, me dá forças, me ajuda a pregar a Tua palavra, me ajuda a cantar as canções que o Senhor colocou nos nossos corações para a Tua adoração. Eu entrei na igreja, cheguei lá no canto que eu fico, na minha cadeira, e de repente chegou uma criança de aproximadamente 3 anos. Ela veio toda arrumada, a bonitona lá, charmosa. Aí chegou perto de mim e fez: pastor. Eu: oi. Eu tenho uma coisa, eu não sei falar com criança de cima para baixo. Eu vou lá na altura, né? Parei aqui e fiz: oi, tio. Eu disse: pastor, papai do céu mandou te dar um abraço. Eu disse: chegue. Ela me deu aquele abraço, tão apertado, aquele abraço de ajuda, de socorro, aquele abraço de eu estou aqui. E aquele abraço foi tão bom que eu não quis largar a menina, porque aquele abraço não foi daquela criança, aquele abraço foi do Senhor. E naquele momento eu disse: o Senhor está me ajudando. Foi um culto tão abençoado. Eu fiquei nas nuvens. Filho, entenda uma coisa: quando nós nos arrependemos de verdade, nos colocamos de forma humilde diante do Senhor, o Senhor nos honra. Se você se arrepender dos seus pecados, pastor Sandro, não tem arrependimento para o meu pecado. O que eu cometi foi um pecado imperdoável. Se você está aqui, você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, então seu pecado tem perdão. Se tem algo que está lhe prendendo, meu querido visitante, você que está afastado do Senhor, você, meu irmão em Cristo, se tem algo que está te prendendo a viver uma vida de desobediência, em nome de Jesus, vai ser tirado hoje do seu coração, da sua vida. Porque hoje você vai ter oportunidade de dizer assim: o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai me ajudar. Eu vou conseguir a vitória. Por isso que eu digo a você que só Deus pode nos dar a vitória. Só Deus. Só Deus pode nos dar a vitória. 1 Samuel 7, 9 a 10 diz assim: então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Ei, escute. Quando você se arrepende e se volta a Deus, aquele que peleja contra você não é mais seu pastor, sua família, o seu gerente do banco, o seu médico. Esses serão usados, serão instrumentos, mas aquele que peleja com você, contra todos, ao seu favor, é Jeová, é o nosso Deus. Você está entendendo? O nosso general de guerra é Cristo Jesus. Ele está à nossa frente. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Você está entendendo? Foi por isso que Ebenezer se tornou um memorial de vitória. De repente Samuel, depois de viver tudo isso, depois de ver a derrota do povo de Israel, lá naquele lugar chamado Ebenezer, depois de um tempo, o povo se arrepende, faz a vontade de Deus, e ele ergue um altar. Ele pega uma pedra e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu entendo que o lugar da derrota se torna lugar de vitória quando Deus está presente. Aquilo que foi derrota para você lá no passado será vitória se Deus for o centro da sua vida. Até aqui nos ajudou o Senhor nos ajudou até aqui, mas depende de você. Depende da sua posição. Depende da sua postura diante de Deus, meu filho.
Depende de você, marido, como sacerdote da casa. Depende de você, mulher, esposa, que é a mulher sábia. Depende de você, filho, que é obediente, companheiro, amigo dos seus pais. Depende de você na faculdade, na universidade. Depende do seu testemunho de vida com o Senhor no seu trabalho. Tudo isso conta, porque o Senhor vai te ajudar a ser luz. O Senhor vai te ajudar a ser sal. O Senhor vai te ajudar a ser exemplo. E com a ajuda do Senhor, você vai ser mais que vencedor. Eu acredito nisso, mas depende de você. Por isso eu quero que você tome uma decisão. Existia uma tribo, e todas as noites nessa tribo, você me permite descer um pouquinho? Vai dar microfonia? E todos os dias nessa tribo tinha um sábio, que ele ficava dando conselhos a todo mundo. E uma noite, tinha um jovem lá, um adolescente, que ele não era adolescente, não era como os adolescentes daqui não. Ele era aborrecente, ele era chato. Ele queria passar esse mestre para trás. Pense num cabra atrevido. Ele tinha sempre uma pergunta, e era uma pergunta chata. Então um dia ele chegou para o mestre e disse assim: mestre, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. E levantou a mão. Disse assim: aqui na minha mão tem um passarinho. Esse passarinho está vivo ou está morto? O mestre ficou pensando: meu Deus, o que é que eu vou responder? Então ele disse: eu tenho uma resposta. Meu querido jovem, você quer saber se esse pássaro está vivo ou morto? É isso? Sim, depende de você. Aquele jovem deu uma risada, uma gargalhada. Errou. A resposta é muito simples: sim, não, morto, vivo. Não depende de mim coisa nenhuma. E o mestre disse: eu posso lhe explicar por que depende de você? Olha, você está com um passarinho na sua mão. Se eu falar que esse pássaro está vivo, você vai apertá-lo até a morte e me apresentar um pássaro morto. E se eu falar que ele está morto, você vai abrir a sua mão e o pássaro vai voar. A vida desse pássaro está em suas mãos. Depende de você. É hoje o que está acontecendo hoje nessa igreja. O Senhor quer fazer um avivamento espiritual nessa igreja. Eu não estou falando aqui desses avivamentos que estão pregando por aí, não. Eu estou falando de avivamento espiritual, bíblico, de propagação do evangelho, de amor a vidas, de sair das quatro paredes. Mas isso depende de você. A sua família pode ser restaurada hoje, mas depende de você. O seu coração está cheio de mágoa, de rancor, tem uma pedra te afundando, mas está em suas mãos. Depende de você. Você tem uma vida espiritual, quem sabe uma gangorra, sobe e desce, altos e baixos, e Deus quer te colocar sempre subindo como uma águia. Depende de você. Você cansa às vezes de não entender a Bíblia, mas está aí, escola bíblica, palavra do Senhor, estudos e mais estudos, e você fica lá no seu cantinho achando que é legal. Não, você pode sim buscar, aprofundar na palavra. Depende de você. Você pode ser uma pessoa de oração. Você pode sim, não é necessário um pastor para expelir demônios. Deus não só chamou pastores para expulsar demônios e repreender demônios. Qualquer um desses que estão aqui pode fazer isso. Só basta querer, depende de você. A autoridade foi dada a você, minha filha. Foi dada a você que está em cima. E muitas vezes nós estamos chacoalhando, nos perdendo. E Deus simplesmente quer nos dar vida, mas também depende de você. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. O Senhor nos ajudou até aqui. Glória a Deus. Mas está na hora de você fazer sua parte. Eu quero sair daqui essa noite
com uma convicção. O Espírito Santo, ele vai tocar o seu coração e você vai fazer da sua vida uma vida diferente diante de Deus. Eu vou encontrar você daqui a não sei quanto tempo, num seu lugar, e quando eu lhe encontrar, eu vou sentir algo diferente. Eu não vou ver você, eu vou ver Jesus em você. Eu não vou ouvir você, eu vou ouvir Jesus em você. Você vai parecer com Jesus de forma mais especial. Eu já pareço, pareça mais. Mas isso depende de você. Eu quero te levar agora a orar. Essa oração é sua. Eu quero te convidar a você fechar seus olhos. Eu não gosto muito de brincar de faz de conta não, viu? Mas faz de conta que você está sozinho aí agora. Eu gostaria que você pudesse confessar ao Senhor os seus pecados. Eu quero que você agora confesse seus pecados, seus medos. Fale com o Senhor. O que fazia diferença na vida daquele povo que deu vitória foi presença. O que vai fazer a diferença na sua vida é a presença de Deus. Tem alguém aqui que está afastado de Deus? Pastor Sandro, eu estou afastado do Senhor, quero voltar para Jesus. Levante a mão, quero orar por você. Tem alguém aqui que está afastado do Senhor e quer se reconciliar com Ele? Pastor, eu quero voltar para Jesus, Pastor Sandro. Eu quero a presença de Deus na minha vida. É só levantar sua mão, corajosamente. Levante alto para que eu veja. Alguém que ainda não entregou o coração a Jesus, mas que entende que está na hora de deixar tudo, largar tudo e dizer sim, eu quero servir a Jesus. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão, deixa eu orar por você. Faz assim, ó. Pastor Sandro, eu quero entregar o meu coração a Jesus. Alguém, corajosamente, é só você levantar a sua mão. Alguém. Vamos orar? Eu quero orar por você. Você pode ficar em pé? Deixa eu orar por você. Orar por você vitorioso. Você pode dizer comigo: até aqui nos ajudou o Senhor? Vamos juntos? Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor nos ajudou até aqui. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por tua presença em nossas vidas. Agradecer por nos despertar. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós abandonamos, Senhor Deus, aquilo que está afastando a nossa vida da tua vida. Nós te pedimos, Senhor Deus, perdão pelas vezes que optamos por coisas ou pessoas. Pedimos perdão pelas vezes, Senhor Deus, que te colocamos em segundo plano. Pedimos perdão, Senhor Deus, por te magoar. Pedimos a tua ajuda, Senhor Deus, para nos fazer melhores do que somos. Te peço, Senhor Deus, humildemente, que a tua presença seja algo marcante na vida dessa igreja, dessas famílias, das nossas vidas. Continua nos ajudando, porque isso é peculiar de um Deus que é Pai, que é amor, que é misericórdia e graça. Nos ajuda, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Eu quero aqui agradecer ao pastor Joelson, a sua família, pela receptividade. Quero agradecer aos irmãos pelo carinho, às irmãs que ontem fizeram aquela comida gostosa, aquele café delicioso, aos jovens que eu tive contato, aos irmãos que eu pude abraçar, a essa igreja que vai entrar na minha relação de igrejas amadas. Orem por mim, porque eu vou estar orando por vocês. Delmiro Gouveia é bem ali, tá? Lá no Alto Sertão, bem ali, gente, pertinho. Mas lá em Delmiro Gouveia vocês têm um amigo. Eu costumo dizer que eu sou pastor de quem quer que eu seja. Então lá em Delmiro vocês terão um pastor, um amigo. A casa está aberta, a igreja está aberta. E nós temos um encontro. Quando Cristo voltar, eu espero que seja logo. Estou ansioso para que esse dia chegue. Quando Cristo voltar,
nós vamos nos encontrar, viu? E se você pensar em não estar lá, se prepare, porque eu vou puxar na sua orelha. E ó, a mão é grande, viu? Não maior que a do Joelson, mas ele ajuda. Nós temos um encontro marcado, na gloriosa volta de Jesus. Nós vamos dizer, vinde, ou seja, esse é o nosso Deus a quem nós tanto aguardávamos. Nós vamos ouvir do nosso Senhor, vinde benditos do meu Pai. Aí como a igreja, vamos subir juntos, e eu vou estar lá, junto com vocês. Que Deus possa abençoar. Muito obrigado pelo convite, pastorzão.